Uma das queixas que frequentemente chegam no consultório é a perda de memória. Principalmente agora, depois da pandemia, né, onde a gente tem visto que esse pós-Covid deixou marcas, né, na memória, alterações de memória, alteração do humor e várias outras situações. Mas essa queixa de perda de memória preocupa, principalmente a pessoa de mais idade, porque evidentemente que logo vem a história na cabeça da doença de Alzheimer. Memória faz parte da nossa vida, do quem somos, é a nossa história, né? Então é claro que durante o envelhecimento a gente vai perdendo um pouco dessa memória. Mas entre você, a memória do envelhecimento e você ter uma alteração cerebral já que leve a um diagnóstico chamado de distúrbio cognitivo, você tem que ter algumas coisas diferentes. Como eu falo, a memória, perder, esquecer, depende muito do seu estado emocional. Às vezes você está muito estressado, você está com aquele foco só naquele problema, você esquece as coisas, você não vê as coisas paralelas. Por isso que não sabe onde pôs a chave, não sabe então onde está o celular. Isso faz parte do dia a dia nosso e é claro, com o envelhecimento isso se torna mais comum. O que está errado, o que não é certo, é, por exemplo, a pessoa esquecer, às vezes, do lugar, esquece de, às vezes, nome das pessoas, fica muito repetitiva, sabe, perde noção do espaço, do tempo, tá? Isso vai caracterizando, então, um distúrbio cognitivo que pode evoluir para um quadro de demência mais tarde. O fato de você perder a memória, esquecer, pode estar relacionado, por exemplo, a um trauma, pode estar relacionado a uma doença física, por exemplo, disfunções de tireoide, hipotireoidismo, pode levar à perda de memória. São coisas temporárias, depois volta. Mas a grande preocupação é a demência de Alzheimer, né? Essa que todo mundo fica preocupado. E a demência de Alzheimer, ela quando acontece das pessoas mais novas, ela tem uma característica genética que vai perpetuando, né? Todas as pessoas da família vão ter essa doença. Isso quando aparece mais cedo, com 50, 50 e poucos anos de idade. Já das pessoas de mais idade, acima dos 80 anos, a incidência do Alzheimer vem aumentando progressivamente. Por quê? Porque com o envelhecimento, aquelas proteínas que são danosas para o cérebro, né, elas vão se depositando e vai alterando a configuração do cérebro de forma que chega um momento que o cérebro começa a encolher. Então essa atrofia cerebral é característica da demência de Alzheimer. Como é que a gente faz diagnóstico disso? Olha, não tem o padrão ouro, não tem um exame que vá fazer esse diagnóstico. Esse diagnóstico é feito realmente na autópsia, quando através de cortes histológicos você vai ver alteração da miofibrila, você vai ver degeneração dos neurônios, toda uma característica da lâmina. Mas nas pessoas em vida a gente tem que fazer alguma orientação. Existem testes que se você faz, testes de avaliação, da cognição, que você pode ter uma ideia, né? Você pode chegar a uma conclusão. Existem também exames, hoje, biomarcadores específicos, né? Exames com PET scan, que é uma tomografia especializada, né? Tomografia cerebral, um PET scan cerebral específico para você saber se aquela região do cérebro está comprometida ou não. O problema é o seguinte, o problema é que a doença de Alzheimer é uma doença complicada e triste, sabe? Eu tenho um paciente cuja esposa tem Alzheimer e ela está brigando com o marido. Olha que situação que chega, ela está brigando com o marido porque ela estava olhando no espelho e estava vendo uma outra pessoa com ele.
Então ela estava achando que o marido tinha outra pessoa e era ela. Ela não estava reconhecendo a imagem dela no espelho. Então é muito triste essa doença, e aos poucos a pessoa vai encolhendo, vai perdendo, não tem capacidade de se alimentar mais e vai definhando progressivamente. Como que a gente faz para tratar? Tem medicação que até certo ponto no começo do Alzheimer funciona, mas é uma doença progressiva, né? Como é que a gente pode evitar isso? Olha, tem forma de você prevenir o Alzheimer? Tem. Tem forma de você evitar que você tenha demência? Tem. Vida saudável. Você veja só, a gente sempre repete a mesma coisa, né? Você vê, todos os fatores de risco que levam à doença do coração, eles estão envolvidos no Alzheimer. Todos. Todos os tipos de demência. Tem demência mista, que é, por exemplo, a doença de Alzheimer mais uma demência vascular, né? O cara teve um AVC, né? Então aquela região do cérebro que fica comprometida, né? Tem essa demência frontotemporal, né? Que às vezes o paciente, sabe, começa a exibir órgãos sexuais, começa a ativar um pouco demais a sexualidade dele. Isso realmente já é um quadro de demência frontotemporal. E tem outros tipos de demência, mas o que a gente se preocupa mais é o tal a doença do alemão, que eu sempre brinco, né? Falo. Como é que se previne? Todos os fatores de risco para a doença do coração são fatores de risco para a doença de Alzheimer. Diabetes. Você tem que controlar direito o seu diabetes. Tem alguns estudos que falam que a doença de Alzheimer é um diabetes tipo 3. É um tipo de diabetes. Quer dizer, você tem que prevenir o diabetes. Como que você previne o diabetes? Fazendo exercício físico, tendo uma dieta saudável, uma dieta anti-inflamatória. Porque a inflamação crônica do nosso organismo, causada por sedentarismo, causada por uma microbiota errada por uma alimentação errada, tá? Causada por uma falta de cuidado dentário, sabe? Uma periodontite crônica que leva à inflamação crônica. Então, várias coisas que levam à inflamação crônica, que leva à doença cardiovascular e que leva à doença de Alzheimer. Então, uma alimentação anti-inflamatória é extremamente importante. Um dos pilares da nossa saúde é a alimentação. E eu sempre peço para os meus pacientes, aqui no meu consultório, para que façam uma dieta anti-inflamatória. Exercício físico é um fator importantíssimo para a prevenção da demência. Porque o exercício físico, produz, o músculo, as células musculares, produzem substâncias que são anti-inflamatórias, que são as miocinas. Então o exercício físico é extremamente importante. Existe enormidade de estudos mostrando que a prática de exercício reduz a incidência de demência vascular e de demência de Alzheimer. Cuide da sua espiritualidade, isso também é importante. Que o nível de estresse, você diminui a ansiedade, sabe, tudo isso. Então, como eu disse, todos os fatores de risco. Obesidade é um dos fatores importantíssimos, tá? Que leva à demência depois. Porque a obesidade, ela é hospedeira de muitas doenças, né? Obesidade, você tem hipertensão junto, você tem dislipidemia, aumento do colesterol, aumento do triglicérido, você tem diabetes, você tem esteatose hepática, você tem várias alterações musculares, ósseas, articulares. Então, obesidade é um fator de risco importantíssimo também. Então, cuide do diabetes, cuide da pressão. Com tudo isso, a gente vai reduzindo o risco de ter uma demência de Alzheimer. Olha, existem vários estudos em andamento, né, tentando descobrir uma substância que iniba a produção dessas proteínas ruins para o nosso cérebro. Existem vários estudos tentando chegar
a uma solução, mas ainda nada se comprova. Olha, não tem nenhum chá, nenhuma erva, nada disso, nada. A única coisa que faz a gente prevenir essa doença é exercício e alimentação. Veja só, se você está perdendo a memória assim pontualmente, tente fazer um roteiro quando você entra na sua casa. Por exemplo, você entra na sua casa, você fala, bom, onde eu pus a chave? Tente fazer um roteiro. Entrei por aqui, entrei na sala, vai fazendo um roteiro para se tentar achar. Para você achar aquilo. Para você ver que isso é o estresse. Você entrou preocupado com alguma coisa, deixou a chave em algum canto. Então a grande maioria das pessoas que têm perda de memória é por isso. É por estresse, por desatenção. Tá pouca gente que tem alteração cognitiva, principalmente as pessoas mais jovens, sabe, meia idade. As pessoas de mais idade que começam a repetir muito o assunto, que começam a perder noção do espaço, do tempo, que começam a falar muito coisa de antigamente, porque a memória tá recente que vai embora, a antiga continua. Então a pessoa lembra. O sujeito com a doença de Alzheimer, ele lembra de quando ele era pequeno, lembra tudo isso, mas ele esquece a realidade. Ele vai falar com a pessoa, ele não lembra o nome da pessoa, e aí começa a perder a fluência verbal. Sabe o que é isso? Você começa a falar, ele começa a falar, mas lembra a palavra, mas a palavra não sai. Não consegue articular a palavra. Perde noção do tempo e do espaço, não sabe onde está, se perde na rua. Então isso é um problema que pessoas de idade precisam ter, depois de uma certa idade, quando começa a ter esses sintomas, você não pode deixar sair sozinho na rua. E você ouve por aí, né? Está perdido, sujeito perdido. Por isso, se perde, some, porque não sabe onde está, fica andando, vagando por aí, não sabe quem é, não sabe onde está. Então vamos cuidar dessas pessoas, né? Hoje tem dispositivos, né, que pessoas andam, relógios, e tem alguma coisa, pulseiras que avisam se tem algum problema, se a pessoa caiu ou não, né? Se, pelo menos localização onde está, um GPS que for. Então isso já vai ajudar. Mas eu insisto em todos que vêm aqui no consultório, tem um chavão que todo mundo sai com esse chavão: exercício físico e alimentação anti-inflamatória, para prevenção das doenças do coração e prevenção das doenças cerebrais. Você sabe que existe uma estatística da Organização Mundial de Saúde que as doenças neurodegenerativas, que é Alzheimer, Parkinson, etc., elas vão aumentar 30% nos próximos anos. É evidente, né? Porque as pessoas, o mundo vai ficando mais velho, né? As pessoas vão vivendo mais, e quanto mais vivem, evidentemente que a chance de desenvolver essas doenças se torna maior. Mas a prevenção sempre é o melhor remédio.